Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios, com Márcio Kogut, Janguier Diniz e Caroline Kogut. Inovação e Negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Todos os dias o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Bom dia, queridos amigos obstinados. Você é adepto a mudanças? No último programa, eu falei que um dos maiores obstáculos para a mudança de mindset, assim como para toda e qualquer mudança, é que somos resistentes e apegados às nossas ideias e às nossas coisas. Esse é sempre o ponto mais crítico quando se fala nesse assunto. Todo mundo acredita que está sempre com a razão, que os errados são outros, sendo capaz de lutar até a morte em defesa das próprias opiniões. De certa forma, isso é bom, né? Senão mudaríamos de opinião muito facilmente. Mas acontece que desapegar delas é sempre doloroso. É bastante difícil aceitar que estamos errados, sobretudo porque a crença em nossa própria razão é fundamental para a nossa identidade e a nossa autoestima. Mas é exatamente nesse ponto que mora o perigo. É aí que muita gente sabota o próprio sucesso e acaba deixando para trás a riqueza e a felicidade. É por acharem que sempre estão certas que fica tão difícil de as pessoas aceitarem mudar a mentalidade. E você? Será que você precisa de uma mudança de mentalidade? Antes de responder, pense um pouco sobre estas questões. Você já realizou tudo o que queria na vida? Já se sente imensamente feliz e rico em todos os sentidos? Deixo vocês com esse questionamento hoje, viu? Acompanhe o programa, pessoal. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre carreira e negócios no meu Instagram. Daqui a pouco vou responder uma delas. Fique ligado. E por falar em Instagram, falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @Janguier Diniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial que pode ajudar você a ressignificar a sua vida e a da sua empresa. Muito bom dia! Está começando mais um programa Inovação e Negócios pela Record News para todo o Brasil. E hoje temos a estreia do especial In Fashion, um programa exclusivo que conecta moda, estilo, beleza e comportamento com inovação e empreendedorismo. Hoje vamos falar sobre um tema atual e provocador: o impacto do consumo masculino diante da revolução feminina. E para essa grande estreia, temos convidados muito especiais. Quero apresentar primeiro as nossas âncoras do In Fashion, Fiorella Kogut, design de interiores e consultora de moda, formada pela Belas Artes. Seja bem-vinda, Fiorella. Obrigada. Temos aqui também Elisa Rocha, que é consultora de imagem e com especialização em Fashion Business pelo Instituto Marangoni, em Miami. Você veio de Miami direto aqui para o In Fashion, hein? É, basicamente isso. Seja muito bem-vinda, Elisa. Obrigada, Márcio. Muito obrigada. Pessoal, elas vão conduzir comigo esse programa que nasce para ser uma referência no mercado de moda e comportamento. E é claro, para brilhantar ainda mais essa nossa estreia, a gente recebe um convidado muito especial, Xavier Neto, que é um profissional com mais de 20 anos de experiência no setor de moda. Ele já atuou como diretor de varejo, atacado e compras em empresas nacionais e internacionais, como o Clube Chocolate e Salão Casa Moda. Xavier fez parte da chegada da Farfetch ao Brasil
e liderou estratégias de branding para grandes nomes como André Bogosian, Amapô, Nativosa, Carol Bassi e Cecília Prado. Xavier, que história, hein? Ó, seja muito bem-vindo a essa estreia do InFashion. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que esse é um assunto que passa a ser cada vez mais importante, moda encaixada no desenvolvimento. Então, todo mundo que está aqui, fica aqui para ouvir o que a gente vai estar conversando, que vai ser bem interessante, tanto os homens quanto para as mulheres. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Xavier. Obrigado. Xavier, conta pra gente um pouquinho da sua história, deixa a gente te conhecer melhor. Bom, a moda entrou na minha vida de uma forma muito natural. Minha mãe e minha irmã consumiam muito, assim como todas as mulheres brasileiras. A gente adora. E tinha uma loja que tinha um cartão, e aí podia funcionar na loja masculina, na feminina e na mais jovem. Então eu e minha irmã comprava na mais jovem, minha mãe na de mulher, e meu pai nessa masculina, e funcionava assim. Um dia a gente foi no shopping, ia ter um desfile, e aí demorou, meu pé estava machucado, eu fui lá e comprei uma meia lá nessa loja, e a mulher falou, por que você, que é nosso cliente já, a gente vai pensar de uma forma diferente, né? A gente quer convidar clientes para fazerem parte da equipe. Eu era bem jovem, estava estudando ainda, eu fiz, por que não? Por que não? E aí eu tinha uma foto do passaporte, coloquei, e aí fui chamado, 15 anos se passaram, eu virei o diretor mais jovem nessa empresa. Então eu andei todas as... Meu Deus, Que legal. começou jovem Exato. mesmo, Começou como né? consumidor. Exatamente, como cliente do lugar, e essa loja baseada no Rio de Janeiro. Então eu terminou minha performance acontecendo nas lojas, eu fui ganhando espaço, eu fui morar em Brasília, tomei conta das lojas da região Centro-Oeste, entendendo também as diferenças de consumo em regiões do país, né? A gente é um país muito grande, onde as pessoas têm Mas quantos tamanhos anos e você cores. tinha? Quando eu virei diretor regional, eu tinha 20. Uau, super jovem pra Eu fui o época. diretor mais jovem, Dessa chocolate? Dessa empresa de da chocolate? Clube Chocolate. Clube Chocolate. E aí, com a performance que eu fiz dessas lojas, eram 5 estados, 25 lojas, eu ganhei as lojas do Sul. E que me deu um olhar, né, até para a distribuição de produtos, né? Se gasta muito mandando o produto errado, e aí você tem que transferir, o país grande, transporte caro, segurança. E eu terminei entendendo ali como é que funcionava, e aí comecei a cair na distribuição dessa mercadoria junto com o departamento de compras. E aí, para eu entrar para o Compass, foi um pulo. E aí o Brasil estava abrindo a importação, a empresa queria abrir um escritório na China, e aí eu fui convidado com 22 anos para ser o diretor de compras internacional, pelo fato de conhecer já todas as redes e também como funcionava o compras, a escolha de cores, tamanhos e tudo para o Brasil. Teve que ir Ou pra lá, seja, você já teve que tava- viajar, né? E já estava no estilo, né? Porque quando você fala de cores, tamanho, você já estava, então, fazendo tudo. Então, essa é a parte que é bem importante, é a moda como um gerador de emprego e também como apresentar a pessoa, né? Como essa coisa da indumentária, né? Como que existem artistas que usam a roupa, inclusive, para comunicar antes. A Lady Gaga é uma delas, por exemplo. Ela nasceu, ela apareceu através da indumentária e depois ela contou, não, mas eu sei cantar também. Então, quer dizer, a importância da indumentária e do figurino, como você se mostra para as pessoas e para a sociedade. Na verdade, a forma como a gente se veste é muito relacionada ao país que a gente está. Então, é engraçado como às vezes a gente só olha o que acontece fora, mas não coloca isso dentro daqui. Qual é o nosso clima, né? Em relação à religião, à política, à segurança, isso tudo interfere na nossa forma de vestir. E aí, quando eu fui para Hong Kong, eu fui fazer essa parte de trazer, importar as peças aqui, então eu fiz toda a Ásia, eu fiquei 3 anos fazendo isso. Quando o dólar subiu, eu voltei para o Brasil e fiz o inverso. E aí eu trouxe marcas internacionais para cá, e aí eu já entendi o que as pessoas provavelmente iriam consumir, que aí é acertar que era difícil, né? Porque você compra à vista, paga antecipado. E aí eu trouxe grandes marcas como Prada, Marni, Dior, tanto para o masculino quanto o feminino. Nesse momento eu estava entendendo que as mulheres começavam a ter um posicionamento, inclusive até político, né? A gente já teve presidente, mulher, tem ministra, tem as mulheres no poder, na política e tal. E eu falei, não, essa loja tem que ser para essas mulheres que começam a ter esse espaço. Mas também eu já trouxe marca. A primeira coleção do Hedi Slimane para Dior eu trouxe para o Brasil, assim como marcas de jeans e todas as outras gadgets, objetos de desejo que a gente nem sabia que queria, a gente começou a trazer para cá.
Até um sex shop eu fiz na Clube Chocolate. Clube Chocolate, E tinha também, gente, desde uma moto, É. tinha tudo, absolutamente tudo, masculino e feminino. Então isso foi uma coisa que impactou muito no mercado de moda brasileiro. Eu acho que eu me conectei bem, assim, também, entendendo, mas era um público mais AA. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha como tinha oportunidades na China, a gente também abriu uma rede de loja de outlets. Então eu tinha os dois extremos, Você tinha que era a massa, né, lojas de 2 metros quadrados, 600, e lojas em shoppings outlets no Rio. Outlet é uma prada. Exato, Né? que era volume com Qualidade. volume com valor agregado baixo. Então, porque não precisa ser barato, tem que ser ruim. Esse é outro ponto. Você pode escolher o melhor com o valor que você pode pagar. Então, às vezes, você fica pensando, eu não tenho tanto dinheiro para comprar isso, não está relacionado a isso. Está relacionado a gente ter informação. Então, hoje a gente vai falar sobre informação e como que a gente pode conseguir estar dentro do que se espera ali. Quando você falou de mulheres empoderadas naquela época, o que você acha hoje, como você acha que essa liberdade feminina, essa autonomia que a gente tem, hoje a gente tem mais poder, vamos dizer assim, do que naquele tempo. Como que você acha que isso impactou no consumo de moda masculino? Bom, eu acho que isso é um caminho muito natural que está acontecendo, de uma luta feminina, né, de ter seu espaço, de conquistar, desde o voto lá atrás até todas as coisas. E realmente, a gente vive num patriarcado há muitos e muitos anos, onde os homens, né, eram criados para proverem, né, eles tinham que estar ali, serem fortes, né, cuidar da casa, e a mulher estava muito mais no olhar mais dos filhos, da família. E com esse reposicionamento, né, as mulheres começaram a entender que podiam também serem donas das suas vidas no sentido financeiro, e aí não se submeter mais a algum tipo de relação que não está dando certo. Então é muito complexo isso, e a gente está vivendo isso nesse momento. É um momento onde os homens não foram tão ensinados a serem mais vaidosos, né? Então as mulheres sempre se você tem uma casa que tem um filho e uma filha, a filha estava sempre arrumada, de cabelo, de lacinho, o menino estava jogando ali de bermuda, camiseta de futebol. chinelo, isso, o dia inteiro, e tudo bem, o menino queria ficar assim. Então isso hoje pesa, e essa criança que cresceu sem estar acostumado ali qual é o melhor que veste para ele, como é que ele pode escolher, porque ninguém nunca ajudou ele nunca pensou que isso seria necessário, ele só pensava que tinha que trabalhar, que tinha que ter um carrão, que tinha que... Né, Que a imagem não era tão importante. Que não era tão importante, sim seu posicionamento financeiro e de quanto eu posso comprar. Agora, já aproveitando isso, o que você acha que mudou de 10 anos atrás para cá na moda masculina? Pensando em 10 anos só para cá. Eu acho que, na verdade, a gente teve até meio que um retrocesso. No sentido, eu acho que as mulheres evoluíram muito na moda, né, na informação, até porque elas eram mais acostumadas a ficarem pesquisando e tal, e os homens menos. Então, eu estou falando de um homem hétero, cis, que é a grande maioria da população, pensando assim. E aí, ele não sabe onde olhar, não tem referências, né? Então ele acha isso é muito para mim. Então, e as mulheres sempre tinham alguma referência ali, alguém que ela achava legal na TV, uma influência e tal, e os homens menos. Então, consequentemente, eles nunca gostaram de ir para o shopping, nunca conseguiram achar sozinho, até porque a grande maioria de quem compra para homens no Brasil são as mulheres. Eu sei bem disso. São as mulheres. Sei bem como funciona. A namorada, a mãe. A gente busca na internet e mostra, ela tá usando isso daqui, né? Até porque os pais brasileiros gostam de manter os filhos em casa. Se o filho tiver 30, 40 anos, a mãe tá amando, não quer que o filho vá embora, quer levar tudo para casa dela. Isso dá essa dependência, principalmente para o filho homem. Então, e esse menino também, nisso, o avô, né, meio que ensinou ali ao pai, o pai ensinou para ele. Eu tô falando dessa geração de agora. Sim, sim. E aí, não chora, não sei o quê. Então, tem várias informações que estavam truncadas e que hoje a mulher quer. E o que é que o menino quer? Namorar a menina legal, a mais bonita e tal. Então, como é que ele chega lá? E aí é onde entra o comportamento. É muito mais relacionado ao comportamento do que mesmo ele quer consumir. Então, hoje eu vejo, cara, por quê? Porque não sabe o que fazer, porque não aprendeu. Não tem uma referência, não sabe onde encontrar. E aí fica mais difícil. Então, o que é que eu fico? O homem hoje está evoluindo muito mais, por exemplo, frequentando as academias e treinando o corpo como um todo. Né? Porque antes os homens só treinavam da cintura para cima, porque achava que a mulher achava que as mulheres achavam bonito isso. E a mulher chegou e falou, não, eu acho bonito uma perna bonita. Aí tá os coitados lá, todo mundo trabalhando no leg press, hoje fazendo agachamento. Mas puramente porque as mulheres indicaram que isso é o que me atrai. E o que o homem quer? Atrair as mulheres.
Então começa essa corrida de aprender como é que faz isso, reaprender, na verdade, né? Porque antes a gente tinha um país onde as pessoas, por exemplo, eu nasci no Nordeste. Então você vai numa festa, botava as meninas no meio e aí beijava os amigos e tal. Isso é inconcebível hoje, mas alguns anos atrás isso era. Você pegava o cabelo e beijava. Hoje você tem que conversar. E aí você vai conversar o quê com a menina? Vai falar de futebol, que é o que os meninos sabem? Vai falar de carro? Então, qual o assunto que vai ser? Ele não tem outra, né? Fica mais difícil, o cara não foi sensível. Então, esse reaprender, dizendo, quem tem os filhos homem em casa, cuidem bem deles, né? Conversem com eles, ensinem a ser vaidoso, que é muito legal, para eles estarem aí na corrida correta. E então, eu fico falando, o que o homem consome hoje? Perfume. É muito engraçado como as pessoas estão consumindo perfume, que a gente volta a atrair a mulher através do cheiro. Então, eu tô básico, mas eu começo a gastar dinheiro usando perfume. Você tá gastando com perfume, é isso aí. Tem que ver que vai usar a roupa. Cada vez mais. E aí, mas é isso. Você volta ali, né, que aquele cheiro era o que conquistava as fêmeas, né? Então, voltando para esse lado mais selvagem que somos, né? Então eu vejo esse processo que é muito complexo e muito interessante de a gente assistir, porque a gente vive ele nesse momento. Mas você acredita que existe a tendência de moda masculina? Porque a gente fala tanto em tendência de moda feminina, hoje em dia a gente tem a coleção verão, antes era só primavera e verão, né? Desculpa, verão, inverno. Enfim, hoje a gente tem a coleção Resorts, a gente teve o Wellness, o Athleisure, que veio com muita força depois da pandemia, né? Uma moda mais confortável. Como que você vê isso na moda masculina? Existe essa tendência? Bom, tem as semanas de moda masculina e femininas no mundo, as internacionais também tem os masculinos, mas eu acho que, de novo, existe uma distância entre o que os homens acham que aquela pessoa que está usando ali. Então, geralmente, são homens muito magros, muito andrógenos, né? E principalmente a nossa miscigenação, a gente tem corpos maiores, né? A gente, se treinar, o nosso corpo responde muito bem, geralmente. Então, a gente não é tão magro assim, né? Tão slim, tão longínquo. E aí, a gente fica meio que sem ter uma referência. Então, existem as semanas de moda, por exemplo. Aqui, a gente é um país que não tem tanto surfista, mas a moda do surfwear era uma moda que pegou, porque virou masculino, calor, todo mundo tá. Então era como se todo mundo fosse. Quando eu morei em Brasília, eu nunca vi tanta gente vestida de surfista sem ter nem praia aqui. Com aqueles bermudões e camiseta, era pra sair. Perfeito, assim, eu queria falar bem isso. Esse comprimento da bermuda foi como todo mundo usa, sabe aquela coisa que a mãe falava, você não é todo mundo? Exato. As pessoas não têm coragem. Então, um dos trends que estão acontecendo agora, uma das tendências masculinas, é que esse short vai ficar um pouco menor. E pra você, para não gastar, você pega o que você tem em casa e vai no seu tempo. No lugar que você acha, devagarinho. A gente adora isso. Vai diminuindo devagar. Não vai chegar tão curto, porque agora, nas semanas de moda, mostraram um short de 1 palmo. Eu acho que é muito. As partes chocantes, Exato. Pode ir aos poucos. Mas aí você vai dar uma diminuída, porque até o seu tipo, o que você tem que ver? Onde você faz, como é que é o seu tipo, se você é mais alto, mais baixo, porque às vezes uma bermuda muito grande te achata, você fica menor, não valoriza o que você é. Mas o mais importante é você estar feliz com o jeito que você é, olhar no espelho. Claro, vai se cuidar e tal, mas tentar melhorar aquilo que você já tem. É isso aí. Xavier, olha, um papo muito bacana aqui. A gente vai ter que trazer você num próximo programa, ou vamos ter que repetir um pouco esse papo aqui no próximo programa. Sem dúvida. Tem muita informação. A gente falou sobre várias coisas aqui do mercado fashion. Eu, particularmente, aprendi bastante aqui com você, com as especialistas aqui. Tentei contribuir. Se eu falei alguma besteira aqui, ainda faz parte do meu aprendizado. Então, a gente vai continuar amanhã aqui no Inovação e Negócio, no InFashion, mais um programa para poder falar um pouquinho sobre todo esse mercado da moda e todo esse futuro da moda aí que a gente está falando, com tecnologia, com coleções. Topa? Com certeza, estamos aqui dentro. Primeiro, me sinto muito lisonjeado de fazer parte dessa primeira edição aqui, que seja a primeira de vários. Podem contar comigo, inclusive a sua participação é sensacional, porque eu acho que as pessoas se identificam com você, um cara que trabalha bem posicionado. Então os caras vão querer saber o que você está usando e vai querer fazer. É isso que precisa, referências, entendeu? Eu pensei, putz, então vamos lá. E aí tentar começar, ou seja, inclusive quando ele vier participar, toda vez ele vai vir com o elemento item fashion. Isso, agora tá... Ou seja, que ele segura a onda, então devagarinho vai no final, quero ver como é que vai estar. Depois, um ano de programa, como é que ele vai ter. E pra gente foi uma honra também, imagina os dois
juntos, né? Foi desafiador Foi, até super. pro primeiro, Super. mas foi maravilhoso. Obrigada, Que delícia. muito obrigada por Muito ter sucesso pra vindo. vocês. Obrigada. A moda agradece, a gente precisava disso nesse horário para tanta gente que está ouvindo, então aproveitem também. Mas esse é, como você falou, é a estreia do primeiro Programas de Muito. Elisa Rocha, muito obrigado pela tua Obrigada, participação Márcio, foi um aqui. prazer, obrigada. Fiorella Kogut, Foi um muito obrigado prazer. pela Desafiador, participação. mas Desafiador, foi um a gente está prazer. aqui junto conversando, mas agora eu Exatamente. entendo muitas coisas do que você falava para mim lá em casa e tal. Mas esse papo aqui, pessoal, esse papo aqui no InFashion continua amanhã aqui no programa Inovação e Negócios. A gente volta com Fiorella Kogut, Elisa Rocha e Xavier Neto, esse especialista, esse cara que está há mais de 20 anos no universo da moda, vai estar aqui amanhã com a gente de novo, contando mais sobre o mercado fashion, as inovações e tudo aquilo que você precisa saber sobre moda masculina e feminina. Então, eu vejo vocês amanhã no próximo programa do InFashion aqui na Record News. Até mais! Inovação e negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. E a pergunta de hoje do Instagram vem de Curitiba, no Paraná. E por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entre no @JanguiaDiniz, que lá eu passo dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. Pergunta de hoje é de Fernanda Elisa Costa. A dúvida dela é o seguinte: tem um restaurante de médio porte com 15 funcionários. A concorrência aumentou e as vendas diminuíram. O que eu devo fazer? Ora, Fernanda, a criatividade é a chave. Se você diversificar o cardápio, por exemplo, ou lançar promoções inovadoras, isso pode atrair novos clientes. Explore também parcerias estratégicas para aumentar a visibilidade do seu restaurante. Fique atenta, mas não tenha medo. Enfrente a concorrência com estratégia e sabedoria, viu? E se você quiser se aprofundar neste assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias. Essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Basta acessar o QR Code na tela aí, viu? Inscreva-se. E o programa de hoje, meus amigos, fica por aqui. Amanhã nós voltaremos, viu? Logo, um ótimo dia para todos. Pegue o ritmo, seja obstinado que dá. Inovação e negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio.